A Grande Verdade. Entrevista. Olha, muito bacana. A gente falou ontem para você prestar atenção na entrevista de hoje. Acho que você vai gostar muito, ouvinte, você que é internauta, que está acompanhando o programa pelo YouTube, pelo Facebook, porque além de ser um grande cientista político, ele é deputado pelo Partido Novo e ele tem no seu Twitter, acho que é um dos perfis mais legais para você seguir, você que gosta de acompanhar a política, você que quer tentar entender a confusão que é o Brasil. Siga o perfil do deputado Reni Ozikukie. Boa tarde aí a todos. Reni, tudo bem? Obrigado por você aceitar falar com a gente, pelo seu tempo aí. Eu sei que a sua agenda é bastante cheia, mas é muito legal estar com você aqui hoje. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, para a nossa audiência, num resumo, como é que você foi parar na política? Você é professor, cientista político, palestrante. O que fez você sair do mundo acadêmico? Não que você tenha saído, você ainda continua, né, no mundo acadêmico, claro. Continuo dando aula, sou professor de Relações Internacionais na SPM, desde que eu voltei para o Brasil. Mas eu vim para a política por ideal, propósito, missão de vida. Quando eu costumo dizer que eu tive um despertar, descobri minha missão, acredito que todo mundo tem uma missão, fui embora do Brasil com o ideal de querer mudar o mundo. E naquele momento, jovem e tal, falei, onde é que muda o mundo? Na ONU. E aí eu persegui, fui atrás desse objetivo, fui morar fora e ali eu estudei, fiz faculdade de filosofia, ciências políticas, depois fiz um mestrado em resolução de conflitos internacionais e ali eu comecei uma transição profissional de carreira, trabalhei na OEA. Onde você estudou fora? Eu estudei na Barry University, eu fiz as 2 graduações lá e depois eu fiz um mestrado na American University em Washington, International Peace and Conflict Resolution. E ali eu comecei a transição de carreira para trabalhar com esses temas. Eu trabalhei na OEA, no Departamento de Resolução de Conflitos, que é a Organização dos Estados Americanos. Trabalhei numa ONG que chama Peace Building Development Institute. Depois eu trabalhei no Woodrow Wilson, que é uma think tank, né, um centro de pesquisa. E aí finalmente chegou a hora da ONU. Entrei, consegui uma vaga na ONU e trabalhei no Conselho de Segurança, não servindo o Brasil, mas como um servidor público internacional. E aí, feliz da vida, mas acabei me decepcionando, porque vi que a ONU não era o que eu imaginava, tal. Fiquei numa crise ali existencial. Decidi que o Brasil precisava de ajuda, nos Estados Unidos eu não faria diferença, e voltei. Isso foram 7 anos que eu fiquei lá e voltei para cá com esse ideal de continuar a missão, continuar ajudando, só que no Brasil. Aí comecei a dar aula, enfim, palestras, tal, ganhei um espaço aí sempre debatendo os problemas e conflitos internacionais. E em 2016 apareceu o Partido Novo, me contratou para ser o estrategista da campanha municipal. E aí, ganhamos, sem ninguém conhecer o Novo, ganhamos uma vaga da Janaína aqui como vereadora em São Paulo. Logo depois eu fui convidado para ser secretário adjunto de segurança da cidade. Foi uma experiência muito interessante, porque eu lidei com problemas muito difíceis como a Cracolândia, que me levou a fazer uma pesquisa aprofundada, visitar outros países para lidar com essa questão. E aí chegou 2018, eu falei, quer saber, acho que está na hora, e eu vou sair candidato. E aí eu vim candidato a deputado estadual. Foi surpreendente, fiquei muito contente com o resultado, minha primeira campanha, e fui eleito com 130 mil votos. As pessoas reconheceram, valorizaram a história de professor, tal, o currículo, que é uma coisa que é surpreendente no Brasil, dado a força do populismo, mas deu certo e tô lá. Tô na Lesp faz 2 anos, já fiz bastante coisa, dentre elas relatei a reforma da Previdência, um episódio aí que vocês devem ter ouvido falar, foi até mordido por outro deputado em plenário, fisicamente mordido, e consegui aprovar 3 projetos de lei. Um deles é o fura-fila da vacina, né, que dá multa para quem furar a fila da vacina. O outro é que pune mais severamente quem comete crime de corrupção durante um estado de calamidade como a pandemia. E o primeiro deles foi a política estadual sobre drogas do estado de São Paulo, que é fruto desse trabalho que eu desenvolvi ali do estudo com a Cracolândia e tal. E estou na CCJ, estou na Comissão de Relações Internacionais também, presidi a comissão. E é isso, essa é um pouco da minha história. Não, legal, muito bom. Eu queria saber do Amoedo, o que aconteceu? Eu sei que a gente vai falar de você, mais sobre o seu trabalho, mas é que não tem como não falar do Amoedo. Ele se candidatou, se lançou candidato, depois uma semana ele
pulou fora. O que houve? Olha, existem divergências, divisões, né? Visões de mundo diferentes dentro do Novo, como em qualquer lugar, né? Como dentro de casa. E essas visões de para onde o partido tem que ir, elas causam discussões e tensões. E acho que o Amoedo chegou no limite dele, simplesmente falou assim, quer saber, eu fundei esse partido, tal, eu estou aqui, se isso não é para ser aclamado, se não é para todo mundo contribuir para essa candidatura, para essa ideia nossa, eu retiro meu nome. E acho que ele ele cansou dessas discussões, dessas divergências internas que existem dentro do Novo. A política é um ambiente de divergência, né? Mas nem todo mundo tem a paciência, o estômago, e algumas dessas divergências elas não fazem sentido. Não só no Novo, no geral, eu vejo isso dentro do plenário da Assembleia, são horas e horas de discussões de coisas que você fala, mas sério que a gente está discutindo sobre isso? Mas é da natureza da política. Então, acho que cada um tem o seu limite, eu não posso falar por ele. O que eu posso dizer, o que eu sei, o que eu escuto, o que eu ouvi até dele, é que ele se cansou. Ele falou, essas divisões aqui eu não quero. Eu tiro meu nome, então, e vocês tocam aí do jeito que vocês acharem melhor. E essa história toda, que ele é o dono do partido, tudo isso incomoda ele e ele se retirou. O que eu acho que é uma pena, porque nós estamos com um problema hoje no Brasil, que nós precisamos de uma terceira via. A gente precisa de candidatos dispostos a entrar nessa loucura que é a política, nessa loucura que é uma campanha nacional, que seja de terceira via, fugindo do bolsopetismo, separando dos populistas. E o Amoedo era uma opção. Ele está aí um pouco mais de um ano e pouco crítico ao governo Bolsonaro, também era muito crítico ao governo do PT. Então, eu acho que o Brasil, cada vez menos, parece que estamos ficando sem opções para essa terceira via. Isso é ruim. Eli, você vê que em todas as grandes cidades do mundo, no Centro Velho, você tem uma vida noturna habitável por turistas. Em São Paulo, você não tem no Centro Velho uma vida habitável por turistas por conta da Cracolândia. A Cracolândia tem uma divisão. Uma parte acha que só tem bandido e outra parte acha que é uma questão social. O quanto, você que estudou tanto a Cracolândia, o quanto tem de bandido e o quanto tem de social ali? Olha, você tocou na raiz do problema. Eu visitei Canadá, Estados Unidos, Suíça e Noruega. Na Suíça, para você ter uma ideia, eles tiveram a maior heroinalândia do mundo. O Parque das Agulhas, Needle Park, em Zurique. E aquilo ali foi um caos. Assim, eles demoraram muito tempo para resolver. Noruega também, várias dessas grandes cidades europeias, todas tiveram, chama cenas abertas de uso de drogas, né, o nome do fenômeno. Lá fora, a maioria de heroína e não em crack, como aqui. Mas uma das coisas centrais que eu vi como política pública que foi adotada em todas essas cidades que conseguiram resolver foi exatamente você sair dessa simplicidade binária que você colocou, que ou só tem bandido, ou é só um problema de segurança, ou é só um problema de assistência social e de saúde. Não é só um problema de assistência social e saúde, é um problema de segurança sim, mas não é só um problema de segurança. É um problema de saúde e de assistência social também. Então, as cidades que conseguiram resolver o problema das suas cracolândias ou heroinalândias foram aquelas que transcenderam essa questão ideológica, essa divisão ideológica que trata a coisa de uma forma uniforme, é só uma coisa ou só a outra. Você precisa incorporar e aceitar que tem momentos e políticas e coisas que precisam ser feitas na área de segurança. E tem outras coisas que são na área de assistência e de saúde. Não dá só para falar que é assistência e saúde. Porque, por exemplo, vou dar só um detalhe aqui para vocês. Amsterdã começou a ter um problema. E Amsterdã é uma cidade com a política de drogas liberais mais conhecidas do mundo. Drogas leves. Quando começaram a surgir consumo de drogas pesadas na rua, Amsterdã passou a seguinte lei. Se houver aglomeração de 3 ou mais pessoas consumindo drogas pesadas, essas pessoas serão multadas. Se elas não pagarem a multa, serão internadas ou presas. Isso é uma política repressiva de segurança em Amsterdã.
Amsterdã. Por quê? Porque parte do problema de cenas abertas de uso de droga é a concentração de pessoas. Então, o espaço público precisa ser ordenado. Isso é uma parte de segurança. Mas você precisa das políticas de saúde, de prevenção, de tratamento. Hoje mesmo eu estive num hospital que está sendo construído aqui em São Paulo para dependentes de álcool e drogas. Um hospital que está numa obra desde 2013 e ainda não está pronto. Ele é um hospital modelo e absolutamente necessário para a questão do tratamento da dependência, da saúde, enfim, que é um tema muito sério e que não é um tema de segurança pública. Cracolândia é uma mistura dessas duas coisas. E a gente precisa de políticas que enderecem as duas coisas. Mas o assunto é muito tabu, é muito ideológico, é muito difícil de falar dele com maturidade. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu sou dependente de álcool e eu nunca vi uma autoridade brasileira com um discurso tão coerente quanto esse que você acabou de falar. Eu fico até comovida, porque esse é o discurso mais moderno e mais óbvio de todos. Alguém que está lá consumindo crack tem que ser tirado daquele lugar, ao menos por 48, 72 horas, até aquela porcaria sair do sistema dele e ele poder raciocinar, porque aquilo é uma fissura muito grande. O senhor acabou de falar aí, é perfeito, é o que a gente quer ouvir. Não é essa coisa de tolerância, então política de minimizar não sei o quê. É uma visão absolutamente moderna. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. Eu estou há 14 anos sóbria, mas eu já me internei 3 vezes por livre e espontânea vontade, e eu me internei junto com pessoas que tinham esse tipo de problema e de fato eu convivi, e é exatamente isso. Eu já vi pessoas saírem do crack e conseguirem viver vidas absolutamente normais, porque foram retiradas, muitas vezes à força, porque às vezes a pessoa não tem vontade própria, ela não tem discernimento para decidir. Então, o que o senhor está falando aí me deixa muito feliz de ouvir. Agora eu vou falar outra coisa, que eu vou fazer uma crítica ao senhor. A gente até conversou no Twitter e a gente já se pegou um pouco, mas eu vou fazer uma crítica ao seu partido, que é a seguinte: eu acho que vocês vêm de empresários que percebem que precisa parar de ter só política de centrão e que o Brasil precisa tomar um jeito e que precisa ter faculdades de administração pública, e muitos de vocês vêm da GV e tal, e tá certo esse conceito, mas vocês entram na história achando que existe falta de gestão. Vocês acham que tudo pode ser resolvido com gestão. E deixam um pouco de lado o raio da política, porque a política virou uma coisa suja. Em todo lugar a gente fala, mas eu não gosto de política, e vocês são muito talentosos e vocacionados para a gestão. Mas você vem de deputado, vereador, para deputado, para não sei o quê. Não dá para você sair do banco e querer ser presidente. É isso que eu tenho para dizer. Então vocês precisam fazer mais política. Por isso que a Moedo se cansou. Vamos lá. Bom, primeiro, eu concordo com você nos 2 pontos. Na primeira parte, você descreveu um pouco da realidade que eu vi a fundo, você viveu isso de perto, é muito complexo, você não foi generalista, mesmo tendo vivido e passado pela questão da dependência, você foi capaz de entender os momentos que são necessários trazer ordem, trazer firmeza para ajudar uma pessoa a sair daquela condição. Você tem que realmente retirar ela, você tem que realmente falar, olha, você não tem acesso à droga agora, isso tem que ser feito, e é interessante ouvir isso de você. Quero te convidar para você olhar a minha lei, a política estadual sobre drogas do estado de São Paulo, ler com atenção, acho que você vai se identificar muito com o que eu pensei ali dentro. Acho muito valioso o seu depoimento, porque a gente precisa ouvir isso que você está falando, porque você traz exatamente as 2 nuances desse problema. Bom, enfim, estamos muito alinhados com isso. Na segunda parte, Bárbara, eu estou totalmente alinhado com você. Cada pessoa dentro do Novo é de um jeito. O partido nasceu com uma formação, com um ímpeto e com uma vontade de pessoas que não eram da política, realmente. Essa não é a minha história.
Eu sou um cientista político, eu sei o que é política, e essa crítica que você está fazendo eu faço internamente todos os dias. Nós precisamos fazer política. E se eu não teria alcançado os resultados que eu alcancei, 3 leis aprovadas e sancionadas em 2 anos de mandato, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, relator da reforma da Previdência e negociado os espaços que o Novo tem como líder da bancada no primeiro ano, se eu não tivesse feito muita política. Então, eu sou um entusiasta da política, nós não temos que demonizar a política, existem políticos que são ruins, que não estão preocupados com o interesse público, com o interesse nacional, e existem políticos que estão preocupados com o interesse nacional e divergem da minha opinião. Por exemplo, ideologicamente ou de visão de mundo. Eu vou conversar com eles e vou negociar com eles. E o meu histórico dentro do Legislativo mostra que eu trago essa bagagem. Claro, o Novo ele nasce de uma outra vertente da sociedade, o que é fantástico. É fenomenal que a gente tenha outras pessoas de outros setores da sociedade, de outras classes, de outros mundos, começando a se preocupar com a política. É um projeto novo, o próprio nome já diz, tem que amadurecer, vai aprender e assim, eu te digo, por exemplo, o Amoedo de 2 anos para cá mudou completamente. Hoje ele está em diálogo com várias forças políticas do Brasil, diferente. Está fazendo política do Twitter ou do Instagram, ele não tem um cargo público, é da onde ele pode fazer, uma figura pública que fala. Então, as coisas estão mudando. O Novo é um partido recém-nascido, recém-criado. Mas eu concordo com o que você está dizendo, eu sou uma força lá dentro chamando a gente para fazer política, chamando para construir alianças. Ninguém faz nada sozinho. O Brasil é um país gigante, gente. São 210 milhões de pessoas. Não é a minha opinião, e não é a sua, e não é de outro. É todos nós juntos achando pontos em comum. Eu trabalho por isso. Eu acho que essa crítica é super válida. Eu entendo que tem política legítima e tem política ilegítima. O que é ilegítimo? Patrimonialismo, defender os seus interesses pessoais. Você está na política, na vida pública, para defender os interesses coletivos. Teremos divergência de opinião? Certamente. Nós temos que encontrar pontos em comuns que ajudam o Brasil. E esse tem sido o foco do meu trabalho. Meu resultado está aí para falar. Baseado no que você comentou aqui, que você ficou muito decepcionado com o funcionamento da ONU. Então, eu suponho que você chegou lá, um jovem estudante estrangeiro, cheio de ideais, com toda uma boa motivação do mundo, e você viu que há problemas no funcionamento de uma instituição supranacional. Atualmente, o governo Bolsonaro e toda a linhagem bolsonarista é muito crítica às instituições como a ONU. Eu queria saber onde está o ponto aí de virada, assim, para não parecer uma pergunta que é uma pegadinha, mas quais são as deficiências dessa instituição supranacional, por exemplo, que podem dar um embasamento para a crítica bolsonarista? Como é que você desconstruiria a crítica bolsonarista, mesmo sabendo que a ONU é uma instituição que também tem problemas, sem desqualificá-la? Então, quais são os problemas da ONU? Não são os problemas da ONU em si, são os problemas de um mundo diverso, com valores totalmente distintos, com sistemas políticos diferentes, realidades e objetivos, níveis de desenvolvimento totalmente opostos. Então, imagina você pegar, se a gente no Brasil, estamos falando disso até agora, são 210 milhões de pessoas que têm que se juntar para caminhar para um lugar, e são realidades diferentes, climas diferentes, necessidades diferentes, culturas diferentes, a gente não consegue. Imagina você fazer isso com 7 bilhões de pessoas ou 193 países. Então, a ONU, ela não pode ser colocada como expectativa de que ela vai ser a grande coordenadora do caminhar da humanidade. Isso não existe, porque os valores são muito diferentes. A maioria dos países não são democracias, por exemplo. Então, como é que a gente fala em representatividade com um ditador que ele supostamente fala por, 50, 80 milhões de um país? Ele não está falando sobre aquele país. E o valor dele, ou o que ele acha que é importante, é totalmente diferente do que países democráticos acham. Então, essas divergências na humanidade como um todo, elas tornam aquilo algo inviável do ponto de vista do seu funcionamento.
Você usou uma palavra aí que eu acho que é importante a gente colocar para ficar claro, né? Você falou em supranacionalidade. Exatamente é isso que a ONU não é. E eu não acho que deve ser. Por quê? Nós não podemos criar uma entidade que não tem lastro de identidade com as pessoas. E uma organização internacional ela não vai ter, porque ninguém ali nasceu no espaço internacional. Todo mundo tem a sua identidade de onde você veio. E a gente não pode matar isso por uma estrutura burocrática que estaria acima dos países. E aí, tentando endereçar a sua pergunta, né, ou qual seria a resposta é, nós temos que entender claramente para que a ONU existe. E quando eu cheguei lá, naquele momento, no meu ápice do meu ideal, talvez eu tinha uma outra expectativa. E hoje eu tenho uma clareza muito maior. A ONU existe para ser um foco e um ponto de diálogo e conversa. Um grande fórum, ela não é um órgão regulador, ela não é um órgão normativo, ela não consegue normatizar as coisas, ela não consegue impor coisas. Ela é um espaço onde todo mundo pode sentar, interagir, conversar. Você fala, mas isso daí não vai levar a nada. Não vai, mas é o que nós temos. É melhor isso do que não ter nada. E a humanidade não está pronta para encontrar pontos de convergência comum, porque nem a questão dos direitos humanos são consideradas aceitas por todos os países. Você fala, nem direitos humanos? Nem direitos humanos. Nós temos discussões de direitos humanos severas ou complexas, mutilação de genitália feminina. Você tem um monte de temas que para alguns países são culturais e não violações de direitos humanos. Então, nem em direitos humanos a humanidade chegou num consenso. Então, nós não podemos esperar que vai ter uma organização internacional que vai resolver todo esse caos que a gente vive. Nós precisamos, sim, de um lugar onde as pessoas conversem, interajam, comecem a criar normas, pseudonormas. Tem coisas que saíram dali que funcionam. O Tratado de Não Proliferação de Armas funciona. Armas atômicas, né? Tem um problema com o Irã, mas tirando isso, a maioria dos países assinaram, os inspetores vão lá. Isso foi construído ali dentro desse ambiente. Rapidinho, porque está acabando o programa. Conselho de Segurança, o Brasil voltou. E por que é tão importante fazer parte? Porque é o fórum mais importante onde se discute o tema mais relevante, que é o quê? Guerra e paz. Assuntos de território, soberania, são os assuntos mais críticos de sobrevivência para os países. Se o Brasil participa dessa roda, se o Brasil está sentado, né, nessa cadeira, ele está participando da última esfera que o Brasil ainda não penetrou para se tornar uma grande potência. Não que a gente seja hoje uma grande potência, porque nós temos vários outros problemas internos e para fora, e a gente tem perdido um espaço de respeito. Mas o sonho do Brasil não é ser um líder regional, mas ser uma potência mundial. Tem um tema que o Brasil não entra. O Brasil não participa das conversas sobre conflitos. E essas conversas são as mais importantes, porque elas dizem respeito à sobrevivência. Entrar no Conselho de Segurança permite que o Brasil participe e acesse assuntos de extrema relevância para o mundo, e isso vai trazer uma credibilidade, um status e uma respeitabilidade. Mas, faço uma ressalva, a gente tem que estar preparado e ter maturidade para fazer isso. Isso significa tomar lado na hora que é necessário. Algo muito difícil para a política externa brasileira, que gosta de ser bem visto por todos, ficar em cima do muro, não quero inimigos. Se você está nessa posição, você vai ter que criticar e a hora que tiver uma violação muito grave, você tem que se posicionar. Não sei se o Brasil está preparado para essa responsabilidade, mas é isso que traria de bônus para o Brasil. Estamos acabando com o tempo aqui. Vocês têm que me convidar outra vez para a gente continuar. Exatamente. Eu ia convidar no ar já, viu? Reni Ozikukie, deputado do Partido Novo. Muito boa entrevista. Obrigado aí pelo seu tempo. Desculpa aí se a gente se estendeu um pouquinho mais do que o combinado. Mas, enfim, tinha um monte de pergunta para te fazer aqui. O convite está no ar já, hein? Você tem que voltar. Bom, muito obrigado, muito prazer. Adorei. Sigam o perfil... Juliana, Cláudio, o perfil do deputado Reni Ozikukie é o @HOC111. HOC111, é muito legal o Twitter dele. Sigam lá. Obrigado, deputado. Obrigado, até logo. A grande verdade.